o homem de chapéu e a figura encapuzada ou o ser encapuzado. Se essas figuras, se esses seres já estiveram presentes, te olhando enquanto você dormia, assim como apareceram já para diversas pessoas em muitos lugares do mundo, não só no Brasil, não só para brasileiros, não só para praticantes de um tipo de religião, saiba que a Umbanda tem uma resposta muito simples sobre o motivo desses seres existirem, bem como o porquê e como eles estão ali. Meu nome é Adério Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, e vamos para a nossa vinheta para falar sobre esse assunto que toca a Umbanda de uma forma muito direta. Se você já é desse canal, você sabe que nós estamos falando de Umbanda. E se nós estamos falando de Umbanda, você sabe qual é essa resposta. E essa resposta é muito simples. Se você não é de Umbanda, nós vamos explicar melhor ainda. Assim você pode repassar essa informação para todos aqueles que estão avistando essas entidades e não sabem os seus reais motivos. Presta atenção. A Umbanda ela tem uma divisão de entidades. Você conhece muito bem essas duas divisões. A gente chama de direita e de esquerda. Entidades de esquerda você conhece muito bem. Tem até termos pejorativos para essas entidades. Chamam-se Exu e Pombagira. Tem também outras entidades, mas não cabe aqui mencionar porque nós vamos falar só sobre Exu, que não faz mal algum. E nós temos também outras entidades que nós chamamos de direita e que você conhece muito bem. Vamos só falar, por exemplo, de Preto Velho. Também tem o Caboclo, mas muitas pessoas não conhecem o Preto Velho, todos conhecem. E a Preta Velha também. Nessa divisão, colocamos de lado a direita e vamos olhar só para a entidade de esquerda. Exu, por exemplo. Porque nós estamos falando do ser encapuzado e também do homem de chapéu. Dentro dessa mesma classificação, dentro da minha religião, o homem de chapéu é Exu. E se ele está te olhando enquanto você dorme, é porque ele está te protegendo, apenas e unicamente. Se um filho de Umbanda, se um filho de santo meu, vem até mim dizendo: pai, tinha um homem de cartola, de chapéu, de capa, me olhando na cozinha, no quarto, enquanto eu dormia, seja em que momento for, em que local for, a única pergunta é: o que será que Exu queria naquele momento? Proteger? Passar uma mensagem? Ou algum outro assunto que é pertinente para aquele filho de santo e que nós tenhamos que chamá-lo para conversar com ele? Nós temos uma religião em que existe o transe mediúnico e que estas entidades se manifestam pelos seus médiuns, falando pela sua própria boca, que chama de incorporação, que é um outro assunto. Mesmo dentro dessa classificação de Exu, nós temos uma divisão. Então, de dois, ou seja, saem duas simbologias muito clássicas, dois símbolos ou dois arquétipos dentro do próprio arquétipo de Exu muito clássico. Os Exus de encruzilhada, que normalmente se apresentam com as suas cartolas, capas e falando bastante, e os Exus de cemitério, vestindo o seu capuz, assim como o dementador ou aquele que simboliza a morte com a sua foice, mas não é o caso. Apesar de trabalhar no cemitério, estas entidades Exu de cemitério, porque sim, cada Exu tem um ponto de força em específico, eles são mais contidos, falam menos. E muitos deles aparentam ser caveiras realmente com o seu capuz. É a polícia do astral, como nós falamos dentro da Umbanda. Enquanto que os de encruzilhada se apresentam falando mais e vestindo outros tipos de roupa. Então, saiba, se existe dentro do seu quarto um homem de chapéu, e se existe um ser
encapuzado, velando o seu sono, simplesmente te olhando, para a Umbanda, a certeza é que existe Exu ali te acompanhando e não existe mal algum a ser feito contra você. É justamente o contrário. Ali está para proteger ou para lhe avisar de algum problema que você pode estar passando e precisa de algo que Exu veio lhe dizer. Claro, nós estamos falando de Umbanda, nós estamos falando das entidades de Umbanda, nós estamos falando de uma religião que surgiu para ajudar os necessitados. Logo, não existe entidade que faça mal, por mais que você já tenha ouvido falar de pastores, você já tenha ouvido falar até mesmo de outros umbandistas, e eu não entendo o motivo deles dizerem isso, talvez falta de conhecimento, ou simplesmente estão infiltrados tentando denegrir a religião de Umbanda, não infiltrados como pais de santo, mas se fazendo como umbandistas e tentando enganar você. Nós estamos em um período de despertar, de acordar sobre as mentiras que estão sendo contadas para todos. Toda a população em todo o mundo está despertando de uma certa forma sobre todas as mentiras contadas para nós. Temos a ferramenta chamada YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e diversas outras formas de divulgar conhecimento. E é isso que eu faço aqui para você. Estão mentindo para você e você está acreditando, para que você não tenha a liberdade de fazer as suas próprias escolhas e ter a sua vida nas suas mãos. A religião de Umbanda não faz mal a ninguém. E se você tem dúvida disso, basta ir até o Templo Sete Montanhas do Brasil, por exemplo, ou em qualquer um da nossa raiz, que não é cobrado nenhum centavo por nenhuma consulta e não tem nada a ver com qualquer tipo de maldade, ou em qualquer outro terreiro de Umbanda, sério, que você nada vai pagar e vai ser muito bem atendido por seres da luz para que você saiba disso. Contrário àqueles que falam contra a religião de Umbanda, dizendo que ali existe maldade para te afastar da luz e levar embora para que você faça parte de um grupo de pessoas que não pensa, que não age, que simplesmente segue. O homem de chapéu e a figura encapuzada, se te enganaram até hoje, eu trago aqui a explicação da Umbanda. Se existe outra explicação, ou se você teve outra experiência com o homem de chapéu e também com o ser de capuz, coloca aqui nos comentários para ajudar as pessoas, mas seja verdadeiro. Não tente enganar as pessoas com palavras que não fazem nenhum sentido. Meu nome é Adélio Simões. Eu agradeço todos vocês e todo dia eu estou aqui falando sobre o mundo espiritual na visão de Umbanda. Um grande abraço, até amanhã e tchau.